Olá, como vai? Estamos de volta para trabalhar um pouco mais nas medidas provisórias, depois de verificarmos alguns dos seus pressupostos, visto que uma medida provisória é criada em caso de relevância e urgência pelo Presidente da República, justamente para que possa amparar alguma situação urgente e relevante e encaminhada de imediato ao Congresso Nacional. Nesse sentido, a medida provisória ela não nasce exatamente como uma norma permanente no nosso ordenamento jurídico. A medida provisória é tão somente uma norma que visa cumprir alguma situação excepcional em que o Poder Executivo precisa de um substrato para poder desenvolver a sua atividade. Imaginemos que, por exemplo, o presidente da República necessite de uma autorização para liberar verbas ou dinheiros depositados no FGTS para famílias de trabalhadores em calamidade pública, seja, por exemplo, no caso em que há um desmoronamento, destrói-se as casas desses trabalhadores em uma região do país e a presidente da República decide que quer ajudar essas pessoas usando os seus próprios recursos guardados ou depositados no FGTS da Caixa Econômica Federal. Sendo assim, a presidente da República não pode simplesmente, agindo sem nenhum substrato normativo, sem nenhum amparo para tanto, sem nenhuma lei que valha como um referencial, uma fundamentação à sua decisão, ela não pode efetivamente autorizar esses saques. É nesse momento que surge a medida provisória como um instrumento próprio de utilização pelo Poder Executivo nesses casos de relevância e urgência. Nesse caso, a presidente da República edita a medida provisória, ela começa a vigorar no país e, já vigorando, ela já gera os seus efeitos. Gerar os efeitos quer dizer que tudo aquilo que está pretendido pela medida provisória já começa a ser possível. Dentre essas possibilidades, a da presidente da República autorizar o saque do FGTS através da Caixa Econômica Federal. Assim, a medida provisória, que é apenas temporária, ela é encaminhada ao Congresso Nacional apenas para uma ratificação ou rejeição daquilo que foi criado pelo presidente da República. Pois bem, sendo a medida provisória apenas provisória, qual seria esse prazo de sua vigência? E é esse o ponto hoje que nós vamos analisar mais especificamente, sabido que ele é criado após a Emenda Constitucional número 32, de 11 de setembro de 2001. A medida provisória tem um prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. O primeiro ponto que é importante a gente tratar aqui. Antigamente, as medidas provisórias tinham prazo de 30 dias e, assim como os decretos-leis também já tiveram prazo de 30 dias, mas esse prazo não estava previsto diretamente pela própria Constituição, porque, criado em 88, o artigo 62 possui apenas o seu caput. Depois disso, com a criação desse prazo de 60 dias e a prorrogação por mais 60 dias, a ideia do que havia sobre medida provisória foi completamente modificada no ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Porque antes, se o presidente editasse uma medida provisória e ela valia por 30 dias, agora o que vai acontecer, ele editar por 30 dias, avalia por 30 dias, se ele quisesse que aquela situação perdurasse, ou seja, se ele entendesse que efetivamente ainda estávamos numa situação de relevância e urgência, o presidente da República teria que atuar novamente e criar novamente a mesma medida provisória e reeditar essa medida provisória. A primeira edição se chama edição, a segunda se chamava reedição. Qual que era a característica desse fato? Era que ela valia por 30 dias, o presidente, vendo a sua finalização, tinha que ir lá chamar de novo a edição dessa medida provisória, reeditando para mais 30 dias. Assim, era muito comum que medidas provisórias que se estendiam no tempo recebessem um número do tipo medida provisória número 758. E aí, depois de 30 dias, quando o presidente queria que ela continuasse perdurando no ordenamento jurídico, ela recebia o número 758/1. No outro mês, 758/2 e assim por diante, até que essa medida provisória um dia fosse encaminhada ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional eventualmente rejeitasse ou acatasse os termos da medida provisória. Ela já era encaminhada, mas o Congresso Nacional, quando não votava, essa medida provisória simplesmente ia sendo seguida pelo tempo. Agora não. Agora a situação mudou. Por quê?
Porque a Constituição coloca que o prazo da medida provisória é de 60 dias. Então já elasteceu um pouco mais, dando a possibilidade dessa medida provisória continuar gerando aqueles efeitos que normalmente não eram consolidados em apenas 30 dias. 60 dias. E o que diz a Constituição? A Constituição determina que, se chegados os 60 dias, essa medida provisória ainda não tiver tido a sua votação concluída em ambas as casas do Congresso Nacional, é sinal que este prazo será prorrogado automaticamente por mais uma vez, por mais 60 dias. Então, observe, na situação jurídica atual, nós temos um prazo de 60 dias para que essa medida provisória que nasceu vá para o Congresso Nacional, passe por uma casa, passe pela outra casa e tenha concluído a sua votação. Caso essa votação não tenha sido concluída, vamos supor, ficou lá 55 dias na Câmara, depois seguiu para o Senado, já passaram-se 5 dias e nada de concluir a votação no Senado. Muita discussão, muita coisa para fazer, muita coisa para decidir no país. O Senado não conseguiu em 5 dias votar a medida provisória. Neste caso, não precisa da atuação de ninguém. Não é necessário que o presidente da República, como no passado fazia, reedite a medida provisória. Não. Automaticamente ocorrerá a prorrogação por mais 60 dias. E esses 60 dias contados do final dos primeiros 60 dias. Bom, então se o prazo inicial não tiver sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional, ele vai ser prorrogado por mais uma vez. Isso não se chama reedição. Isso é apenas prorrogação automática do prazo. A pergunta que se faz, e que é comum de aparecer nas questões, é justamente a seguinte: qual o prazo máximo de vigência de uma medida provisória? Esse prazo da medida provisória é de 60 dias, letra A. Letra B, 60 dias podendo ser reeditado para mais 60 dias, falso. Letra C, 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias, está bem desatualizado, isso é muito antigo. Letra D, até 120 dias, também é falso. O prazo máximo da medida provisória não é de 120 dias, e eu explico por quê. Porque quando há uma prorrogação da medida provisória, observe que os primeiros 60 dias podem ter passado ou transcorrido com um intervalo aqui no meio para o recesso parlamentar, pessoal. Durante o recesso parlamentar, a medida provisória continua em vigor. Entretanto, o seu prazo não vai ser descontado. E não sendo descontado, vamos imaginar a seguinte situação, anote aí no seu caderno. Uma medida provisória é editada no dia 13 de dezembro. E o Congresso Nacional trabalha até o dia 22 de dezembro. Portanto, do dia 13 até o dia 22, eu tenho de vigor dessa medida provisória 10 dias. 10 dias. Anota aí, então. Quando chega o dia 23 de dezembro, até o dia 1º de fevereiro, o Congresso Nacional está em recesso. Mas a medida provisória continua vigorando, sem contabilizar o seu prazo de 60 dias. Então, observe, do dia 23 de dezembro até o dia 1º de fevereiro, quantos dias dão? Vamos contar? 23 de dezembro até o final do ano, dá uns 7, 8 dias. O mês de janeiro, mais uns 30 dias, 38 dias. Perdão, 39 dias, porque janeiro tem 31. Então vamos arredondar a conta? 40 dias. 40 dias de recesso parlamentar. Então vamos contar. 10 dias do começo, entre o dia 13 de dezembro até o dia 22 de dezembro. Deu 10. Com mais 40 do recesso parlamentar, deu 50. Quantos dias falta para essa medida provisória vigorar? 10 para completar 60? Não. Não por quê? Porque, na realidade, esses 40 dias do recesso parlamentar não foram contabilizados. Então, a partir do dia 2 de fevereiro, ainda faltam 50 dias para a medida provisória vigorar. São 10 lá do mês de dezembro e mais 50 a partir do dia 2 de fevereiro. Chegou o final desse 50º dia, e se a gente for contar 50 com 40 com 10, já deu 100 dias de vigor da medida provisória, finalizados os 60 dias em período útil. E aí,
Quando eu falo dos 60 dias finalizados, eu posso prorrogar para mais 60, estão lembrando? Então, 160 dias de vigor da medida provisória. O prazo, então, ou a resposta que virá para vocês lá na prova, não é no máximo 120 dias ou até 120 dias. Está errado. A resposta é mais até do que 120 dias. Ou se dessas opções todas que eu dei não estiver mais do que 120 dias, pode ser que tenha uma questão lá, uma opção lá, nenhuma das respostas anteriores. É importante observar que essas regras que eu tracei com vocês, elas só valem para as medidas provisórias que nasceram depois do dia 11 de setembro de 2001, depois da emenda constitucional número 32. Porque se havia medida provisória anterior a isso, vigorando, essa medida provisória não tem várias obrigatoriedades. Por exemplo, não tem a obrigatoriedade de que seja aprovada num prazo X pelo Congresso Nacional. Não tem a obrigatoriedade do encerramento da votação nas casas. Não tem a possibilidade de reedição e assim vai. Logo, as medidas provisórias que nasceram antes de 11 de setembro de 2001 e não ainda tiveram concluída sua votação, permanecem em vigor até hoje no Brasil. Querem um exemplo? A medida provisória que dá o meio passe de estudante. Pega sua carteirinha de estudante, da faculdade, do diretório central, do diretório acadêmico, vira. Lá atrás vai ter assim, medida provisória número tal de agosto de 2001. Ou seja, dias antes, salvo engano, dia 20 de agosto de 2001, dias antes de nascer a emenda 32. Sabe por que até hoje você tem o meio passe? Porque essa medida provisória veio daquela época, passou o dia 11 de setembro de 2001 e não teve encerrada sua votação em ambas as casas do Congresso Nacional. Obrigado, pessoal, e até o nosso próximo encontro falando um pouco mais sobre medidas provisórias.